Oi pessoal, eu sou Fabiana Barros. Hoje a gente vai bater um papo sobre o poder da mente, só que a gente vai se basear numa ótica mais científica, tá? Ninguém melhor para orientar a gente, né, pra gente se basear do que o Dr. Joe Dispenza. Para quem não conhece ele, quando ele tinha 23 anos ele participava de uma prova de triatlon. Quando ele estava ali no trajeto de bicicleta, ele foi atropelado e quebrou 6 vértebras. Uma delas chegou até a ser esmagada. Então, ele foi a alguns especialistas ali e eles disseram que ele não voltaria a andar se ele não operasse. E que a cirurgia era uma possibilidade dele voltar a andar, né? E ele decidiu não fazer essa operação. Aí o Joe Dispenza resolveu voltar para casa, se deu alta ali, né? E durante 6 semanas, mais ou menos, ali, ele ficou mentalizando a sua coluna sendo reconstituída. O mais surpreendente de tudo é que quando finalizou essas 6 semanas ali, né, obviamente que ele fez muitos exercícios, foi uma das coisas mais difíceis para ele fazer na vida, ele realmente, com o poder da mente, conseguiu alterar o inalterável, né? Ele reconstituiu as próprias vértebras ali, voltou a andar, voltou a se exercitar pouquíssimo tempo depois, voltou para a profissão dele e seguiu a vida. Hoje o Joe Dispenza é uma referência, né, nesse assunto. Ele ajudou milhares de pessoas a terem remissões ali com suas patologias por conta do trabalho que ele faz, né, com o poder da mente. Além, né, no começo ele fazia apenas algumas mentorias ali, mas ele começou também a aplicar meditações para que as pessoas mesmas pudessem realizar esse mesmo procedimento que ele fez nele, tá? O que acontece, gente? O nosso cérebro ele tem uma capacidade imensa, né, de controlar o nosso corpo. Se a gente for pensar, naturalmente, a gente já tem ali cicatrização, quando a gente faz um corte na mão, ele se cura sozinho, então o nosso corpo ele já tem um poder de cura ali, né? Às vezes a gente tá doente e, enfim, através de jejum ou de algumas outras coisas assim não invasivas, a gente consegue se curar do nada. Então, pensando dessa forma, a gente já sabe que o nosso corpo tem sim a capacidade de se curar, isso é inquestionável. Só que tem muito mais que isso, né? A nossa mente ela pode ser programada para que a gente atenue alguns sintomas, por exemplo, para que a gente viva de uma forma mais saudável e para que a gente possa até mesmo se curar. Então, assim, tem alguns autores, além do Joe Dispenza, que são maravilhosos nesse tema. Eles abordam a espiritualidade com uma visão científica. Eles provam por A mais B, né, que existem outras camadas de realidade, existem outras possibilidades. Então, o Bruce Lipton, Greg Baden, eles têm livros que falam muito sobre isso. Eles dão palestra, mentoria ali a respeito da ciência da espiritualidade, da ciência da meditação. A gente sabe, se a gente for estudar um pouco mais ali sobre os monges, né, tibetanos que meditam, enfim, a gente sabe que existem estudos científicos, né, sobre o cérebro deles, né, o mecanismo do cérebro deles funciona de uma forma diferente por conta da prática da meditação. A gente tem exemplos aí de pessoas que não sentem dor, né, durante a meditação. Então, quem aprende a utilizar essa ferramenta maravilhosa e complexa que é a nossa mente a favor do corpo, a favor de manifestar experiências mais agradáveis para a nossa vida, quem aprende a dominar, né, tem resultados maravilhosos, assim, resultados surpreendentes. É por isso que hoje existe a PNL, é por isso que a gente tem ali as barras de Axis para ensinar pra gente perguntas, né? A fim de reprogramar a nossa visão de mundo, né? Então, a gente sabendo utilizar essas reprogramações, a gente consegue milagres, vamos dizer assim, que eu não vejo como milagre, assim como o Joe Dispenza, né? Que obviamente ele é uma pessoa que vive disso, né? Que ele estuda muito isso, a vida, ele foi uma experiência viva sobre do assunto. Mas isso não quer dizer que nós também não sejamos capazes de conseguir feitos tão ou mais grandiosos do que esses. Inclusive, os próprios alunos dele, né, conseguem também
realizar esses feitos. Bom, gente, uma coisa que é muito comum, que todo mundo conhece, é o placebo, né? É até bem popular, né? Quando você uma indústria farmacêutica vai lançar um remédio e vai fazer aqueles estudos ali para saber se eles são efetivos ou não, contratam um grupo de pessoa, parte dessas pessoas recebem o placebo, parte recebe o remédio de verdade, e boa parte daquelas pessoas que receberam o placebo tem os mesmos resultados de quem recebeu o remédio, né? A porcentagem ela fica muito parecida. Tem até um profissional, que eu não lembro o nome dele, que trabalhava na indústria farmacêutica e ele partiu para estudar, né, um pouco mais sobre esse tema, baseado na neurociência, na metafísica, por conta dos resultados que eram surpreendentes. Ele passou a entender que realmente a nossa capacidade de acreditar está diretamente ligada à nossa capacidade de se curar ou de manifestar qualquer outra coisa na nossa vida. Ao mesmo tempo tem a epigenética, né, que os nossos pensamentos, emoções, eles acabam alterando os nossos genes, né? Então são vários exemplos de cientistas que provaram, que passam a vida provando, testando, experienciando esse conceito, né, do poder que a gente tem e desconhece de manipular o nosso corpo e manipular o nosso redor. Então, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, eu vou trazer alguns livros que falam sobre esse assunto, né, para que vocês possam se aprofundar, porque é bem mais complexo, né, do que a gente fala aqui, obviamente, né, a gente só passa ali a pontinha do iceberg. Então, assim, a gente tem aquele livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que explora bem essa parte mesmo de como a gente consegue alterar a nossa realidade baseada no nosso subconsciente, nessa reprogramação da nossa mente, das nossas crenças. Você é o Placebo, que é do Joe Dispenza, que conta um pouco dessa história que eu contei para vocês aí do acidente dele e todo o trabalho que ele vem realizando a partir daí. Tem a Biologia da Crença, do Bruce Lipton, em que ele explora um pouco mais sobre a influência das nossas crenças na nossa biologia, a nível celular. Então, assim, material para isso existe de monte, né? A gente não precisa, às vezes, por muitas crenças que a gente tem dificuldade em explorar e aceitar um pouco mais a questão do poder das palavras, do poder da mente, porque a gente acha que é tudo uma questão religiosa ou espiritual, e aí a gente acaba se travando. Mas, na verdade, é pura ciência, né? Então, muitas vezes por conta de crenças religiosas que a gente acaba ignorando, né, o poder da mente, o poder das palavras, porque a gente acha coisa que é muito místico, a gente acha que é muita fantasia, quando se tem uma gama de material ensinando e provando cientificamente, né? Tanto que lá no Oriente, né, os chakras, os outros corpos, né, os corpos mental, causal, enfim, emocional, eles são levados em consideração para realizar a cura de um corpo físico e são vistos como coisas normais ali, né? Eles consideram o todo para curar uma pessoa. E aqui no Ocidente a gente já não leva muito em consideração, a gente acha que é coisa de misticismo, enfim, a não ser ali a acupuntura, né, que é bem aceita até, né, tem uma aderência bem grande aqui, que é também falando de meridianos, né, que são um pouco mais sutis ali do que o nosso corpo físico, mas aqui ainda a gente consegue assimilar a acupuntura. Porém o reiki, né, os outros procedimentos, eles vão acabando ficando na fantasia. O reiki, inclusive, agora a Organização Mundial da Saúde já admite ali, já reconhece, né, como um tratamento alternativo. Porém, se você vai falar para alguém, né, a respeito do reiki, a pessoa já sabe, aquele desmerecimento comum, né, achando que é realmente coisa de outro mundo, e não é. Né? Então, eu acho bem legal quando aparecem esses autores que transformam essa coisa que é um tabu em fatos científicos, porque a gente, com essa mente cartesiana, só acredita em coisas provadas cientificamente, vamos dizer assim, o que é uma grande besteira, né? Porque a gente nem tem essa capacidade de entender a complexidade do universo. Bom, gente, se você gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha. Se quiser alguma indicação de livro ali baseado em algum tema que você goste mais,
eu vou estar sempre respondendo para vocês, tá bom? A gente tem uma página no Instagram que tem conteúdo todos os dias lá, se vocês quiserem seguir, dar essa força, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.